Falando de família, eu vou entrar num assunto assim um pouco mais delicadinho. Tô vendo a tatuagem sua ali, ó. Sim, Tá escrito vó. é, E eu tô vendo uma matéria sua que você fez uma música pra vovó. foi. Como é que foi? Como é que foi fazer essa música? Partiu de você à vontade? Fale um pouquinho dessa relação aí. Cara, muito engraçada. Minha avó, assim, ela foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida e é até hoje, né? Eu às vezes falo pra minha mãe assim, mãe, não tenha ciúme, mas eu amo a minha avó mais que você. E ela fala, eu entendo. Foi ela que te criou? E a minha avó me criou, né, junto com a minha mãe, assim, talvez até se brincar mais que a minha mãe, porque a minha mãe às vezes saía para trabalhar, precisava fazer alguma coisa, e eu ficava o dia a dia mesmo ali inteiro com a minha avó. E a minha avó, ela era deficiente, ela era cadeirante, ela sofreu um acidente, né, e ficou de cadeira de rodas, e assim, a minha relação com ela era uma relação muito maravilhosa, porque a minha avó, é engraçado, eu falo, ela não conseguia andar, não conseguia se movimentar, mas ela movia o mundo pra mim como se conseguisse. Então, assim, ela sempre me ajudou em tudo. Ela me ensinou a ser quem eu sou, me deu uma essência muito, muito boa, sabe? Eu sou muito grata por tudo que a minha avó me ensinou. Os meus princípios, tudo que eu tenho veio da minha avó. Ela me educou muito bem, me fez realmente, assim, entender o que é o amor assim, de todas as pessoas da minha família. Foi quem sempre me amou, sempre me apoiou em todas as situações. E, infelizmente, assim, a minha avó, ela já, como eu já falei, ela já tinha sofrido um acidente, já era deficiente. Chegou uma época que ela precisou fazer hemodiálise. E é um tratamento um pouco, assim, Invasivo. invasivo, Pesado, né? né? É pesado, né? Quem já passou pelo tratamento de hemodiálise sabe o quanto é difícil. E principalmente para minha avó, que já era, querendo ou não, uma pessoa um pouco debilitada, aquilo maltratou muito ela, sabe? Ela foi com o tempo ficando muito fraca, muito doente, muito frágil, até que chegou o momento que ela veio a óbito. E então, assim, foi muito triste pra mim, porque realmente eu perdi, assim, além da minha avó, a pessoa que eu mais amava no mundo, eu perdi uma grande amiga, sabe? Aquela pessoa que era meu ombro amigo, aquela pessoa que tava comigo pra todos os momentos, que se eu chegasse aqui hoje e falasse, vó, me dá um conselho de qual caminho eu vou, nesse aqui ou nesse. Ela dava sempre o melhor conselho, então foi bem difícil na época que eu perdi a minha avó. Quando foi? Cara, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu tava saindo do meu interior pra ir pra Fortaleza pra começar a cantar. Quando aconteceu, e assim, foi bem triste, porque além de eu estar vivendo esse momento de ter perdido a minha avó, que era uma pessoa muito importante pra mim, veio aquela frustração que todo músico passou na pandemia, né? Que foi o quê? Poxa, eu tinha me mudado do interior pra capital com 1 milhão de planos. Quando eu cheguei lá, veio uma pandemia que trancou todo mundo em casa. Não foi fácil a pandemia pra ninguém, mas principalmente para quem trabalhava com entretenimento. É. Principalmente quem ainda era pequeno, como na época eu ainda era uma cantora que estava começando nos barzinhos, foi muito difícil, porque eu não tinha uma renda fixa, eu não tinha nada. Então, além de estar passando por um processo sentimental muito forte, porque assim, quando a minha avó morreu, eu peguei uma ansiedade muito grande, sabe? Eu tive, assim, altas crises de ansiedade, por sentir muita falta dela. E além de tudo, eu estava passando algumas dificuldades de realmente, assim, chegar a quase passar fome, sabe? Eu morava num local em Fortaleza que às vezes eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, às vezes na maioria dos dias eu comia só miojo e salsicha porque eu não tinha dinheiro para comer outra coisa. Então foi uma fase assim na minha vida muito difícil, onde eu tinha só 18 anos, então poxa, aquilo ali me pegou muito, eu ainda era uma menina, né? E assim, a minha avó, ela sempre foi a pessoa mais importante da minha vida e continua sendo. Então, sobre a música que eu fiz pra ela, eu acho que é isso. Um dia eu tava vindo na van do aeroporto, tinha acabado de pousar em São Paulo. E aquele trânsito de São Paulo, né? Quando eu cheguei aqui, eu até tava falando, São Paulo tem um trânsito de 1 hora, que eu moro em Barueri. Então, de 1 hora toda hora. É Então, um trânsito que é só dele, né? é um trânsito grande, né? Faz Então, parte. eu aproveitei aquele trânsito ali, cara. Eu tava na van, tava sem sono, eram umas 7 horas da manhã, mais ou menos. Quando realmente começou a me bater uma saudade da minha avó e aquele sentimento foi transbordando no meu coração. E eu acabei escrevendo a música. Tanto que eu
postei recente nas minhas redes sociais, tem uma foto minha chorando, porque no dia eu chorei muito, fiz. Aí eu tirei a foto e tudo mais, tirei a foto da janela, assim, da van, que eu tava na van, né? Mas foi de uma maneira muito natural. Realmente bateu aquela saudade e o que eu tava sentindo no coração, eu comecei a escrever. Eu tô vendo a sua exposição aqui nessa foto. Aquela cara de que, meu Deus, que desespero. E saiu uma bela canção. Você não sente que, puxa vida, de alguma maneira ela pode estar presente? Porque ela não viveu o seu sucesso. Ela não esteve aqui para ver. Isso bate em você de vez em quando? Pô, podia ter visto. Ou não é assim que as coisas funcionam? Ah, com certeza, né? Nossa, quantas vezes eu não já subi em cima do palco e tava cantando e vendo o público cantando nas minhas músicas e falando assim, caralho, eu tô vivendo meu sonho. Tudo que eu pedi a Deus eu tô vivendo, mas assim, se eu pudesse trocar todo o dinheiro da minha vida, tudo que eu tenho na minha vida, pra trazer a minha avó de volta, pra ela presenciar isso, eu pegaria casa, carro, tudo que eu tenho, entregava na mão de quem fosse, só pra eu continuar cantando e ter a minha avó do lado. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo eu entendo, né, que Deus, ele faz tudo assim, da maneira mais perfeita possível e tudo o que Deus faz na vida da gente, muita coisa é ensinamento. Então, assim, ao mesmo tempo que a perca da minha avó pra mim foi uma coisa muito difícil, foi uma coisa que me fortaleceu muito. Porque depois que eu perdi a minha avó, eu fui assim pro meu extremo. Eu perdi o que era mais importante na minha vida. Uhum. E quando você perde o que é mais importante na sua vida, você entende o que realmente é valioso na vida e o que não é. Então, assim, eu sou muito grata ao mesmo tempo, porque hoje eu só tenho 24 anos e pela vida que eu vivo, eu poderia muito bem me deslumbrar com outras coisas. Mas por ter perdido a minha avó e saber o valor de cada coisa na vida, ter tido esse ensinamento, eu sei o que realmente vale a pena e o que não vale. Então, assim, pra mim hoje, o que eu mais prezo na minha vida, claro, é a minha carreira, mas com certeza, assim, principalmente a minha família, sabe? Eu acho que além de você ter uma carreira, o sucesso, a fama e o dinheiro, o mais importante é você ter pessoas que lhe amam ao seu lado, pessoas que realmente estão ali para lhe apoiar em todas as fases da sua vida. E depois que eu perdi a minha avó, eu senti muita falta disso. Então hoje eu entendo que a maior riqueza da gente não tá no bem material, tá nas pessoas que realmente estão do nosso lado. Então eu acho que ao mesmo tempo que foi doloroso essa perca, foi um grande ensinamento também.